pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui, a Jussabiri, e hoje chegamos ao fim do mês de março, né, recentemente, mas a gente precisa fazer uma recapitulação aí de alguns dispositivos que foram lançados em 2024 e também alguns modelos de 2023 que valem a pena e que a gente vai fazer uma listinha gostosa dos melhores celulares até R$1.000 para você comprar este ano. E pelo menos por agora, essas são as melhores opções presentes aqui no Brasil. Começando pelo Galaxy A14 5G, um dos melhores celulares em custo-benefício que existe atualmente aqui no Brasil, para quem quer gastar até R$1.000, ter um celular 5G com boas câmeras e com processador do A53 lá de 2022. Então, se liga só. Atualmente, em algumas lojas, como a Americanas, bom, enfim, tá saindo a 899, só que aqui é a versão de 64 GB de armazenamento interno. A versão com 128 GB, que é a versão mais interessante por ter um armazenamento interno maior, ela tá saindo a um pouco mais de R$1.000, então se a gente fosse encaixar ela na lista, acabaria ficando uma lista um pouco mais cara do que realmente é o que faz sentido. Mas se você quiser, eu vou deixar o link na descrição das duas opções, né, de 64 e de 128 GB, aí você escolhe qual que faz mais sentido para você em espaço e preço. Bom, a respeito das configurações, a gente tem aí um celular com tela LCD de 90 Hz, é uma tela um pouco mais simples comparada a outros modelos da linha Galaxy A, mas é porque ele tem alguns cortes de custo justamente para focar em ser um aparelho bom, bonito e barato. E bonitinho ele realmente é. Ele parece aí o S20 UFE, só que com a traseira em plástico e com um note um pouco mais antigo e também com aquelas bordas exorbitantes que só a Samsung ainda disponibiliza em seus celulares. Mentira, tem mais marca que faz isso, mas isso também é assunto para outro vídeo. Enfim, ele tem o Exynos 1330 na versão vendida aqui no Brasil. A versão internacional até tem o Dimensity 700, que é da MediaTek, mas a versão vendida aqui só vem com Exynos, então você só vai ter essa opção com processador da própria Samsung, que inclusive é uma opção um pouquinho mais potente em capacidade. Quando a gente olha aqui os núcleos de gigahertz, ele está um pouquinho acima do modelo da MediaTek, então acaba sendo uma vantagem aí para quem utiliza esse smartphone. Como eu já disse, ele tem conexão 5G, tem câmera principal de 50 megapixels e tem mais duas câmeras de 2 megapixels, uma para modo de profundidade, né, que é para fazer o fundinho desfocado, com 2 megapixels, e também a câmera macro, que também é 2 megapixels, o que é uma pena porque é um baita celular que poderia ter aí uns 5 megapixels para ficar mais interessante na câmera de modo macro. Tem câmera frontal de 13 megapixels e de resto aí são recursos mais pormenores, além dele ter, é claro, NFC e bateria de 5.000 mAh para você aproveitar. Um ponto relevante desse celular que precisa ser citado é que ele veio para o mercado com Android 13, mas a Samsung já realizou a atualização dele para o Android 14 com a interface One UI 6.0. Ainda não tem previsão de atualização para o One UI 6.1 e não, ele não vai receber a inteligência artificial da Samsung Galaxy AI. É isso. Outra alternativa também da Samsung é o Galaxy M14, que traz aí câmera tripla, assim como o A14, tem um visual bem parecido, inclusive, tecnologia 5G, mas a sua versão com 128 GB já é comercializada por R$ 879 em algumas varejistas. Eu vou deixar o link na descrição, onde vocês vão poder aproveitar este smartphone. E ele tem também configurações muito equivalentes ao A14, incluindo tela, processador e câmeras. O que diferencia ele, na verdade, é só a bateria de 6.000 mAh. Então, para quem quer uma bateria mais robusta, o M14 é a melhor alternativa ao A14. Para você que curte mais autonomia e ainda quer ter todas as vantagens do A14, mas com um preço um pouco menor e com uma bateria maior. Partindo para a queridinha do público, a Xiaomi tem o Redmi Note 12. A versão 4G desse celular está saindo a menos de R$1.000. É claro que aqui, quando a gente analisa o preço, algumas varejistas botam ali perto de 900, as varejistas regionais, tem algumas que colocam ali um pouquinho acima de 1.000. Então eu vou deixar os links de lojas que eu conheço e confio para vocês comprarem com confiança, para vocês comprarem com segurança e poderem aproveitar esses preços mais acessíveis por esse celular da Xiaomi. Nas configurações ele tem alguns recursos
recursos um pouco mais interessantes do que o A14 e o M14, porque ele tem uma tela AMOLED com taxa de atualização de 120 Hz, então você acaba dando aí um diferencial a mais. Ele tem ali a sua certificação IP53, que dá uma proteção contra respingos de água e também contra poeira. Ele tem alternativa com 64 GB de espaço interno, mas a versão que está saindo a menos de R$1.000 aqui no Brasil é a versão que já vem com 128 GB de espaço interno e 4 GB de memória RAM. Então é uma versão bem interessante para a sua faixa de preço. Tem câmera principal de 50 megapixels, câmera ultra-wide de 8 megapixels e, assim como os modelos que eu já citei, tem câmera macro de 2 megapixels. A câmera frontal também é bem parecida com a do A14 e do M14, é de 13 megapixels. Em termos de qualidade, a Xiaomi acaba tendo ali um pouco mais de diferença, porque a Samsung consegue ter um processamento melhor para fotos quando se trata do público ocidental. A Xiaomi ainda foca muito no público do Oriente, então acaba que as câmeras ainda deixam o rosto muito esbranquiçado quando comparado aos modelos da Samsung. Mas ele tem bateria de 5.000 mAh, ele tem aí a possibilidade de carregamento rápido a 33 watts e isso traz como maior diferencial e maior vantagem quando comparado aos modelos da Samsung o fato do carregador com essa tecnologia e com essa robustez de carregamento rápido já vir na embalagem. Então quando você compra o celular da Xiaomi, você já tem a vantagem de você ter o carregador compatível com a tecnologia de carregamento rápido que ele suporta. Você não precisa ir correndo atrás de um carregador melhor e ter um gasto à parte. Já tá tudo incluso na caixa por menos de R$1.000. Então acaba sendo um baita celularzão para quem quer ter ali uma economia, carregamento rápido e tecnologias equivalentes ao celular da Samsung, mas com uma tela um pouco melhor. Mas acaba abrindo mão do 5G, que é algo que muita gente hoje em dia está priorizando, porque você tem um processador Snapdragon 685, que é um pouco mais antigo, que tem uma tecnologia um pouco mais inferior quando a gente compara aos modelos 5G. Então, será que faz sentido? Nem todo mundo tá querendo focar em celular 5G por conta da questão de compatibilidade, acesso à tecnologia de uma maneira fácil, né, de uma maneira realmente proveitosa, porque o 5G estar disponível é diferente dele estar rápido. Então, ainda tem gente que foca em celulares 4G, então para quem quer um 4G, temos aí o Redmi Note 12 4G com um bom preço, ali abaixo de R$1.000 ou bem próximozinho disso. Então, faz sentido também. Ainda nas chinesas, a gente tem o Realme C55 com 256 GB de espaço interno. O aparelho está saindo aí a uma média de menos de R$1.000, então baita custo-benefício para quem quer um celular basicão com bastante espaço para jogar seus arquivos de imagem, vídeo e etc. Mas a gente tem que analisar as configurações dele para ver se ele realmente está valendo a pena por essa faixa de preço. Ele tem uma tela LCD de 90 Hz, que acaba sendo uma tela bem próxima do que a gente vê no modelo da Samsung, no A14 5G. Ele não tem tecnologia 5G, ele também é uma opção 4G, mas ele tem aí o Exynos Helio G88, que tem aí uma potência bem parecida com a versão do A14 5G que não veio para o Brasil, que também tem um chipset da MediaTek, né, que é o Dimensity 700, se não me falha a memória. Então acaba que eles são bem equivalentes em potência, apesar dele estar inferior em velocidade a vários modelos que eu já citei aqui nesta lista. Mas ele tem uma câmera principal de 64 megapixels, que é bem competente, bem interessante, e em termos de pós-processamento acaba sendo melhor até mesmo do que o modelo da Xiaomi. E ele não vem com câmera macro, o que acaba sendo uma vantagem, porque o sensor seria inferior de qualquer forma, porque as empresas não percebem que já deu o que tinha que dar, colocar sensores de 2 megapixels em seus celulares com câmera focada no modo macro. Mas ele tem aí uma câmera de 2 megapixels para fotos em profundidade. Então, para quem quer uma foto com fundo desfocado, tem essa vantagem de você ter um sensor, ao invés de fazer tudo via software, que daria mais trabalho para a maquininha que não tem uma potência tão boa assim. O legal é que ele tem NFC e ele tem uma câmera frontal inferior aos modelos que eu já citei, porque são apenas 8 megapixels. Então, acaba perdendo um pouco ali de nitidez, mas fica ali pau a pau com o celular da Xiaomi quando a gente compara em fotografia os dois. Mas ele acaba sendo também uma opção bem interessante. Assim como o aparelho da Xiaomi, ele também tem 5.000 mAh de bateria e também tem o carregamento rápido de 33 watts que já vem incluso na caixa.
então acaba sendo uma vantagem para recarga também. Então acaba sendo um aparelho realmente bem interessante, e é o celular com 256 GB de espaço interno mais barato presente no mercado brasileiro. Eu acho que nenhum aparelho que eu tenha visto atualmente no mercado nacional, seja de Xiaomi, Samsung, Motorola, tem esse espaço interno e esse preço. Então o Realme C55 acaba sendo uma grande alternativa com 8 GB de RAM e 256 de espaço interno por menos de R$1.000. E já que eu citei a Motorola, vamos falar do Moto G54, né? Um celular ali intermediário bem interessante da marca, que tem 4 GB de memória RAM, 128 de espaço interno. Então ele tá nessa faixazinha até R$1.000, o que é muito interessante, o que é muito agradável e muito atrativo. Foi um celular que chegou por um bom preço aqui no Brasil em 2023, então ele se estabeleceu muito fácil nessa faixa até R$1.000 e muito rápido. Então acaba sendo uma vantagem, um grande ponto positivo para a própria Motorola. Ele tem também tela LCD, assim como o modelo da Samsung e da Realme, mas a taxa de atualização é de 120 Hz e não só de 90. Mas a tela também acaba perdendo ali um pouquinho de polegada, porque é só 6.5 polegadas, apesar que o aproveitamento frontal da tela é bem interessante quando a gente olha como um todo na foto, porque ele tem pouca borda embaixo e tem um notezinho no formato Infinity ou em cima, então acaba tendo um aproveitamento frontal muito maior e muito melhor. Ele tem também câmera principal de 50 megapixels e traz o raio da câmera macro de 2 megapixels. Gente, eu sou chata nesse sentido de câmera macro. Eu sei o quanto de potencial o celular com câmera macro de 5 megapixels pode entregar, ou até mesmo um sensor híbrido como a própria Motorola faz, mas para o G54 não disponibilizou, porque a estratégia deles era outra. Então acaba sendo triste a gente ver mais uma câmera macro com essa configuração em um celular tão bom e com um ótimo custo-benefício. A câmera frontal é a que tem a melhor configuração entre os modelos que eu já citei aqui, tem 16 megapixels, então acaba sendo uma grande vantagem para quem quer utilizar esse aparelho. E o maior ponto positivo disso tudo, além do preço, configurações e câmera frontal ser melhor, é o fato dele ter tecnologia 5G. A Motorola, praticamente em toda a sua linha G, já disponibiliza o 5G, então acaba que os celulares mais baratos até os mais caros têm a mesma potência de tecnologia. O que muda normalmente é o tipo de tecnologia implementada, mas no caso desse, ele já vem com o 5G puro e não mais com aquele 5G que era meio o 4G com o Wave, que estavam disponibilizando entre 2020 e 2022. Então ele acaba tendo aí grandes pontos positivos também quando se fala de conectividade 5G para quem quer um celular com ótima configuração e a conexão disponível. E ele tem o processador MediaTek Dimensity 7020 ou 7020, como vocês quiserem dizer. A respeito de atualizações, a gente tem um ponto, né? Porque ele veio com Android 13, ao planejamento de atualização para o Android 14. Enquanto as outras marcas que falam que vão fazer o upgrade já fizeram a atualização, a Motorola ainda vai fazer, ainda é uma possibilidade. Ainda não temos o Android 14 no G54, o que é uma pena, porque a Motorola tem ramelado bastante com seus updates, mas isso é assunto para outro vídeo, beleza? E aqui a gente tem também 5.000 mAh de bateria e também um carregamento rápido de 15 watts. Então acaba que ela empata em bateria com muitos modelos que eu já citei, mas acaba perdendo e empatando com a Samsung em termos de tecnologia de carregamento rápido, porque fica muito inferior a Xiaomi e Realme nesse ponto de vista. Bom, pessoal, essa foi a nossa lista de melhores celulares até R$1.000, pelo menos as recomendações que eu tenho para vocês neste momento, desse inicinho de abril. Deixe seu like, compartilhem com seus amigos. Como eu já disse, vou deixar o link na descrição com todos os modelos que eu citei, tanto as versões que são até R$1.000 e algumas versões que podem ultrapassar um pouquinho o valor, mas que ainda fazem sentido. E comprando pelos links na descrição, você ajuda o canal a trazer mais vídeos e mais conteúdos para vocês. Vale lembrar que se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ative as notificações. Assim você fica por dentro de todo o conteúdo que é postado por aqui. E se você tem algum desses aparelhos que eu listei aqui e quer deixar as suas opiniões, só escrever aí nos comentários para ajudar a galera que vai comprar esses celulares posteriormente e quer saber um pouco do feedback de quem já utiliza no dia a dia, beleza? É isso aí, pessoal, e até nosso próximo vídeo. Tchau!